E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E você já sabe, nessa temporada a gente está falando sobre carreiras, profissões e procurando trazer pessoas que acrescentem nessa discussão e que talvez te faça decidir ou não ir por aí. E hoje, como se diz, eu não tenho nem roupa para esse casal que está aqui. Eu não tenho nem roupa para essa conversa. Eu estou aqui com a Bruna Colossi e o Fábio Almeida, jornalistas, apresentadores, enfim, vamos tentar falar um pouco dessa carreira aí dos dois que são, assim, referências, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu estou, nessa carreira de jornalismo e a Bruna como apresentadora. Primeiro, muito obrigado por terem topado e estarem aqui. Bem-vindos. Imagina! Oi, Wesley! Olá. Oi para todo mundo que está acompanhando. A gente está muito feliz. É a primeira vez que a gente vai, acho que, no podcast juntos, né? É a primeira vez que a gente está falando os dois ao mesmo tempo no podcast, assim, batendo esse papo. Aí vai ser bem legal, pelo que eu já estou vendo. Tomara que a gente possa contribuir mesmo aí com informações, histórias. E eu já dou spoiler, que histórias é o que o Fábio mais tem. E eu acho que vocês quase já responderam a primeira pergunta que eu ia fazer, que é se vocês já tinham dado uma entrevista assim em vídeo juntos. Não, juntos não. A gente já foi convidado para alguns podcasts, alguns bate-papos, assim, mas eu ia acompanhando a Bruna, aparecia, dava um oi, ou a Bruna também, mas os dois juntos na tela ao mesmo tempo é a primeira vez, Wesley. Olha. Até porque essa questão do Fábio aparecer, né, em vídeo é uma coisa, de certa forma, mais recente e que vai ser cada vez mais presente, né? Isso faz parte também de um momento novo. E, então, está sendo bem legal esse momento, bem oportuno de estarmos aqui juntos. Porque se for retomar, Wesley, eu não mostrava o rosto antes, até tinha bate-papo, também não era moda e não era algo tão comum, os podcasts e os videocasts. Então, a gente dava entrevista, né? Mas mostrar o rosto, falar assim, são poucas vezes. E com a Bruna é a primeira. Na verdade, eu te conheci, entre aspas, né? Nesse mundo virtual, porque eu acompanho a Bruna ali, e no ensaio lá pré-casamento de vocês, que vocês tiveram que ser criativos, né? E foi assim a primeira vez que eu ouvi falar no Fábio, e aí, enfim, aí a gente foi conhecer e entender o porquê, né, que vocês fizeram daquela forma de não aparecer e tal. E eu quero entrar nisso. Mas antes disso, eu quero fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, e aí vocês podem responder junto, um de cada vez, enfim, escolher um dos dois, fiquem à vontade. A primeira pergunta é: tem um momento, vocês lembram de um estalo assim? Sou jornalista, ou vou ser jornalista, é isso que eu quero da minha vida. Tem esse momento, você consegue materializar isso, Fábio e Bruna? Quer que eu vá antes, amor? Ladies first. Então, para mim, assim, vou ser jornalista, acho que veio lá na 8ª série. Muito cedo mesmo, assim, não tinha uma segunda opção, nenhuma ou um outro caminho para seguir. Mas tudo isso veio porque eu queria trabalhar na televisão. Então, desde criança, sempre foi uma convicção minha, um sonho, na verdade, porque eu achava que, não sei se eu acreditava mesmo que eu iria conseguir trabalhar na televisão, mas era um grande sonho. E eu lembro que ali pela 8ª série, quando a gente começou a falar, a gente vai para o 2º grau, que agora é ensino médio, no caso. Entregando idade já. E aí, alguém comentou assim, que um dos caminhos, né, para trabalhar na televisão seria o jornalismo. E desde então isso não saiu da minha cabeça. Eu queria ser apresentadora de TV. Então o jornalismo foi o que me levou, né, para esse momento. E muito disso veio porque eu sempre gostei muito de apresentar programas imaginários, né, que eu criava com as minhas amigas e falar muito, muito, muito e estar sempre conversando e ouvindo histórias e contando histórias. Então, eu acho que essa certeza veio mais ali na 8ª série. Eu nunca mais mudei. Prestei vestibular todos para jornalismo mesmo e não teve, assim, uma segunda opção. No meu caso, é um pouco diferente, assim, mas também, primeiramente, eu sempre gostei de ouvir histórias. Então, eu lembro, só para contextualizar, meu pai é do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, né? E não sei por quê, eu sempre tive uma predileção a ouvir histórias que tinham a ver
inclusive com segurança pública. Não sei por quê. Se perguntar agora por quê, eu não sei te dizer. Talvez porque eu era aficionado e gostava muito dos programas do Goulart de Andrade, Comando da Madrugada. Eu lembro que criança também assistia Documento Especial da extinta TV Manchete, para ter uma ideia, que chegava, que nem lembro quem é que transmitia aqui no Sul naquela época. E eu perguntava para o pai, no Rio de Janeiro é assim mesmo? Que era bem o auge, isso estou falando final dos anos 80, já início dos 90 ali, né? Hoje eu estou com 41 anos, então é aquele período ali. E eu gostava de ouvir essas histórias que o pai contava, assim, da segurança pública, criminalidade, que é uma pauta muito latente do Rio de Janeiro. Eu ficava atento ouvindo isso, daí domingo eu assistia as revistas eletrônicas da TV, era fantástico, era o Goulart de Andrade no sábado, fazendo incursões, Caco Barcelos fazendo incursões, e eu achava que legal isso, né? Que bacana isso. Para te ver, já era uma questão meio arriscada já, né? E eu lembro que desde muito criança, agora vai perguntar que idade era aquilo, sei lá, 6, 7 anos talvez, e eu lembro que isso já me chamava atenção. Daí depois, numa época da vida, eu queria ser biólogo. Eu achava muito legal as histórias de biologia, mas eu não me dava conta que eu queria ser biólogo, porque eu via as reportagens sobre o Atol das Rocas, eu via reportagem sobre a incursão pela Amazônia, olha que legal, eu não me dava conta que eu queria ser biólogo pelo jornalismo. E daí chegou um tempo na minha vida que eu pensei, cara, eu sendo jornalista, eu posso ser um pouquinho de tudo. Eu posso ouvir histórias e contar histórias um pouquinho de tudo. Então, não tem assim, ó, um estralo, foi uma construção desde muito jovem, muito criança, assim, né? Não, e muito bacana, porque tanto um quanto o outro falando, né? Eu converso com as pessoas sobre isso. Opa! Ó, verdade. Eu despenquei dali. Vocês que não tem edição, então vai assim, tá? Não tem. Deixa eu olhar se não vai cair nada aqui também. Ali, mas eu voltei para lá. Depois eu explico. O pessoal fala, pô, você coloca a foto da formatura, mas vocês percebem que eu tô mais quase nessa idade ali, né? Eu tenho a minha também lá em cima. Tá aqui. Eu fiz aquele curso de história recentemente, que foi tipo aquela coisa que você faz para você, sabe? Ai, é legal. Agora eu vou estudar o que eu quero, mas enfim, aquilo é outro ponto. Estava falando de vocês, o brilho no olhar de vocês dizendo o porquê, né? Isso, cara, isso não tem preço, porque a gente percebe quando a pessoa está no lugar certo, quando tem esse brilho, né, no contar a história, né? E eu vou vir aqui para frente e depois eu volto lá para trás. Mas porque é mais ou menos o momento que realmente eu começo a acompanhar primeiro a Bruna e depois o Fábio. Porque eu sou paulista, eu não sou daqui também. Eu sou em 2005. Mas até você realmente começar a acompanhar as coisas daqui e desligar um pouco das coisas de lá, leva um tempo. Então, leva um tempo para você saber quem é quem não é, tal. E eu começo a te acompanhar mais mesmo quando você decide, se é que foi uma decisão, e aí eu quero que você me conta, fazer essa mudança do jornalismo para o entretenimento, vamos dizer assim, né? Para a apresentadora. Isso foi uma decisão ou uma construção? Foi acontecendo? É uma boa pergunta, porque eu acho que foi acontecendo. E aí depois eu tive a chance de escolher, né? Eu disse que oportunidade maravilhosa quando a gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? Então, eu já estava há 9 anos na RBS e já estava 4 anos e pouquinho, quase 5, trabalhando na previsão do tempo. Algo que eu gostava muito, mas que eu sabia que eu permaneceria, né, um bom tempo fazendo as mesmas coisas que eu já vinha, né? E eu sentia vontade de mudança. Eu sou uma pessoa um tanto inquieta. A cada 3 anos, mais ou menos, na minha vida, eu fui tentando trazer alguma coisa nova. E aí, eu já vinha pensando muito sobre isso. Eu já estava na rádio, que eu fazia, então, entretenimento na rádio. Era uma forma diferente de me comunicar. E eu tinha simplesmente amado aquele ambiente mais descontraído, de entretenimento mesmo, que me aproximava das pessoas de uma forma muito mais leve, que eu acho que combina muito mais com a minha essência. Isso foi me trazendo uma vontade, e a gente começou a discutir em casa, eu e o Fábio, olha, que legal seria fazer coisas diferentes e tal, e surge a Caravana do JA. Nesse período, nesse momento que surge a Caravana do JA,
que foi um projeto trazido pela empresa, né, primeiramente, para eu comandar. E a segunda temporada também veio de uma sugestão, uma provocação minha na praia. Eu me senti realmente muito realizada. Foi a primeira vez que eu me senti completamente realizada com o trabalho que eu estava fazendo. Até porque eu estava mais próxima das pessoas, né, recebendo um feedback das pessoas imediato, recebendo aquele carinho delas que, como eu estava sempre no estúdio, eu não tinha essa proximidade toda. E aí as pessoas me abraçavam e me diziam, meu Deus, que legal esse momento que tu está falando de coisas alegres, que bom falar de coisas felizes, porque às vezes é tão pesado assistir, acompanhar as notícias, né? E aquilo foi me trazendo cada vez mais essa, olha, eu quero falar de coisas alegres, as pessoas também querem ver coisas alegres. E eu me lembro que lá em outubro, eu fiz uma caravana em agosto, em outubro eu recebi um convite, então, uma primeira conversa com o meu gestor atual. Está falando de 2019. 2019. Primeira conversa. E aí veio um convite do tipo, já pensou em trabalhar com entretenimento? E eu pensei, meu Deus. Aquela Bruna criança, assim, gritou mesmo, assim. E aí eu, nossa, né? Vamos conversar, vamos entender um pouquinho melhor. E pedi esse tempo até janeiro, que eu tinha esse projeto da Caravana do Jotá. Então, ao longo desses meses, essa foi uma ideia que foi sendo amadurecida. Foi compartilhada primeiro com o Fábio, depois com a minha família, né? Todas as decisões são assim, conversadas. E aí a decisão foi tomada. Então, sim, ela foi acontecendo até que a decisão, sim, foi tomada com muita certeza. E uma coisa que as pessoas me diziam, meu Deus, tu vai sair justamente agora, porque tu tá tão bem. E é exatamente nos momentos em que a gente está muito bem que a gente toma boas decisões, né? Faz boas escolhas. Porque quando já não tá bom, qualquer coisa melhor ou qualquer coisa que pareça melhor já parece ser uma boa escolha, né? E quando tu tá tranquila em relação àquilo que tu tá desenvolvendo, tá em paz, tu consegue avaliar de uma forma mais certeira, talvez, as opções. Então, aí eu fiz essa migração, fiz o meu pedido de demissão e acabei de completar 4 anos no SBT. Sensacional. Você falou uma frase aí que é exatamente isso. É muito mais fácil você fazer uma mudança e tomar uma decisão dessa no momento que você está bem do que quando você está mal e pressionado, né? Quando mudar é a única opção, é muito mais difícil, né? Fábio, tem um momento parecido, né? Você estava na mesma empresa, né? Eu posso falar empresa, né? Não tem problema. Claro, sem problemas. Estava lá na RBS. E aí também toma uma decisão ou constrói. Eu queria que você dividisse com a gente, porque você passa pelo mesmo processo assim de escolher fazer outra coisa, enfim, ir para outro caminho. Conta um pouquinho. Exatamente. Exatamente. Seguindo já a linha de raciocínio da Bruna, assim, foi também no momento em que talvez teria sido, e acho que foi meu auge dentro da investigação e dentro do local que eu trabalhava, pelo Grupo RBS. Era um momento em que eu estava fazendo parte do grupo de repórteres que colocavam reportagens especiais do Fantástico, que era o meu sonho também. É o sonho, acho que de grande parte de quem é jornalista ou almeja ser um jornalista, é colocar as suas reportagens ou estar num grande programa em rede nacional. E foi o que aconteceu comigo, assim, né? Eu estava colocando já reportagens do Fantástico, estava tendo uma linha, um grupo eu fazia parte do grupo de investigação da RBS, do qual eu ajudei a criar, que é o GDI, né? Que eu fui da primeira turma do GDI, a gente escolheu o nome na época e tudo mais. Eu estou só dando uma contextualizada para entender essa mudança fazer sentido essa mudança aí para quem está nos ouvindo. Então, é um momento muito, muito legal, assim, cada vez reportagens maiores e cada vez reportagens mais impactantes. Agora, vamos botar um sinal de igual aí. Cada vez mais reportagens também de maior risco, em que eu mexia com pessoas, mexia com paixões, mexia com grupos. E a investigação é isso, né? O jornalismo investigativo, né? Tem aquela frase clássica, né, que o jornalismo, no caso, é mostrar tudo aquilo que alguém tenta esconder. O resto seria publicidade. Então, eu sempre levei muito a cabo isso. E era bem isso mesmo que eu sentia. Eu trabalhava com investigação, vinham ideias, vinham denúncias, e eu estava num ciclo muito grande. Mas, como eu havia falado ali antes, que conheceu primeiro a Bruna no nosso pré-casamento ali, né?
isso aconteceu. Nós casamos e a Bruna uma figura pública. Eu também era uma figura pública, porém uma figura pública que não, minhas redes eram praticamente fechadas, não mostrava o rosto, uma série de cuidados, né, que eu tomava e tomo, enfim, mas naquela época muito mais potencializados. Só que eu casei com a Bruna, uma pessoa pública que aparecia todo dia na TV, que assim, a gente está caminhando de mãos dadas num shopping ou no cinema. Olha, vão ver que é o Fábio casado com a Bruna e vão saber quem eu era. Então, eu não estava colocando apenas o Fábio, o jornalista, em risco. Eu estava colocando a minha esposa, estava colocando a Bruna em risco, a nossa família. Então, foi uma decisão que foi sendo amadurecida ao longo de um bom tempo, até que chegou um momento em que também estava no meu melhor momento, como repito, né? Resolvi fazer essa mudança. E nesse tempo me surgiu algo assim que até então nunca havia pensado, né? Que em 2012 eu fiz um curso de sobrevivência em áreas de conflito. Jornalismo em áreas de conflito é o nome correto, no Exército Brasileiro. Então, eu conhecia esse mundo, né? Seguidamente, a convite do Comando Militar do Sul, ia dar palestras lá no Comando Militar do Sul, enfim, sobre comunicação, né? E esse curso que eu fiz. E chegou um momento que abriu uma vaga, né? Uma seleção pública para ser jornalista do Comando Militar do Sul, trabalhar na assessoria de imprensa. E nesse momento, a Bruna foi a grande incentivadora de tudo isso, disse, Fábio, tu quer mudar e tu quer fazer, e tudo isso culminou num momento ali, pouco antes do nosso casamento, também no momento que a Bruna estava mudando, saindo da RBS, indo para o SBT, e eu acabei encarando, assim, sempre fui um cara, assim, de mudanças, né? Apesar de ter ficado um longo tempo na investigação, mas dentro da investigação mudando, e dentro do grupo mudando. Então, acho que foi aí essa virada de chave, e eu acabei indo para o Comando Militar do Sul, me tornei um militar, primeiramente, deixando bem claro, né? E depois, como militar, um jornalista que atuava junto ao lado dos colegas ali na comunicação social do Exército Brasileiro. Interessante que isso aconteceu quase ao mesmo tempo, né? O que é vocês... Diferença de meses, acho, 2 meses no máximo. É incrível, porque o Fábio iniciou o processo de seletivo, né? Que é um processo longo, se eu não me engano, em maio de 2019. Nós casamos em novembro de 2019 e eu recebi o convite em outubro de 2019. Então, em outubro, ele ainda estava nesse processo, né, de seleção. Eu já havia decidido que sim, que eu sairia. E, no caso, o Fábio saiu em janeiro de 2020 da RBS e eu saí em fevereiro de 2020. Então, acabou que as duas coisas acabaram acontecendo ao mesmo tempo, assim, praticamente. Todo mundo dizia, ai, tu tá saindo porque o Fábio saiu. Eu disse, não. Então, acabou que as coisas combinaram, mas não foram pensadas para serem concomitantemente, assim. E eu estou tentando fazer aqui a timeline disso, e aí tem uma pandemia que acontece logo na sequência da mudança, e como se não bastasse, né? Porque mudança, por mais que a gente queira fazer, dói, né? Porque tira do nosso lugar. E aí vem a questão da pandemia, que em alguma medida deve ter afetado, talvez principalmente o teu projeto, né, Bruna? Porque você tem coisa de sair, quer dizer, tem, né, o teu programa. Deixa eu só fazer uma coisa que eu estava pensando. Porque eu disse que eu não sou daqui, então eu tenho um público que às vezes é fora daqui, né? Então deixa eu contextualizar para quem, porque lógico, quem está aqui dentro do Rio Grande do Sul não há hipótese de não conhecer vocês, mas talvez um pouco mais para fora. E então a Bruna apresenta um programa hoje no SBT, aqui regional do Rio Grande do Sul, que acredito eu que seja o programa com maior audiência regional da grade do SBT. E o Fábio, quando ele falou do GDI, é aquele grupo que faz as reportagens investigativas, aquela que o repórter não aparece, que aparece muito no Fantástico, em rede nacional, né? Então nós estamos aqui no Sul, e esse é o contexto, né? O Fábio é esse cara, e a Bruna Está falando da nossa província aqui, né? Do nosso torrão aqui. A gente, essa coisa da internet é maravilhosa por causa disso, né? 10% do meu público, por causa de uma temporada que eu fiz com pessoas que moram fora do país,
é dos Estados Unidos. Então, acaba que a gente tem que, às vezes, dar essa contextualizada assim, mas voltando lá. Aí eu estava falando que esse momento talvez deve ter influenciado mais no teu projeto, né? Porque o teu programa tem isso, né? Do contato, de ir visitar, de entrar na casa das pessoas, no negócio das pessoas e tal. E como é que foi aí? Na verdade, a essência do SBT são os programas de auditório, são as brincadeiras na rua, é o público, né? É estar com as pessoas. E a gente tinha muitos planos, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no SBT, eu já estava com viagem marcada para São Paulo, que eu iria participar de vários programas lá em rede nacional, contando dessa novidade, da minha chegada na casa. Então, eu me lembro que estava cheia dos planos, né? A malinha pronta. E aí veio a pandemia e tudo fechou, e as viagens suspensas, e nada daquilo que a gente tinha programado, planejado, aconteceu. Nós tínhamos feito apenas 2 programas que nós já tínhamos gravado antes da pandemia vir forte, e a gente tem que suspender. Por 10 dias nós suspendemos as nossas gravações, até a gente entender que talvez não voltaria logo, e de que forma que nós continuaríamos. Por quê? Nós tínhamos uma data de estreia, prevista para a estreia, e depois disso e 2 programas, né, inéditos. E o que nós faríamos? Então a gente manteve a data de estreia que estava prevista, colocamos os 2 primeiros programas no ar, que foram programas que a gente fez na rua, com viagens lindíssimos, que eu tenho um orgulho muito grande deles, assim. E foi um momento muito, muito especial, até que a gente se viu sem saber o que fazer, como muitas pessoas, mas o jornalismo sobrevive das próprias questões da pandemia, né? Das próprias informações que são necessárias. Agora, como é que vai fazer um programa de entretenimento, de produção, sem poder falar com as pessoas, né? Sem poder estar com elas. E até no primeiro momento que a gente gravava, que a maioria das coisas a gente gravou online, né? Criamos brincadeiras online, criamos desafios online. O que dava para fazer de máscara, mas longe, com distanciamento, a gente fazia com distanciamento. Foi assim, eu não consigo nem acreditar que sobrevivemos 2 anos fazendo programas inéditos dentro de uma pandemia. Foi realmente desafiador, a equipe toda assim, teve que ser muito criativa, se reinventar. E no momento que eu recém também estava aprendendo a trabalhar com entretenimento, então foi um desafio dobrado. E eu lembro que das primeiras vezes que a gente saía para a rua para gravar, algumas pessoas diziam: ai, mas vocês não são. Como é que falava a expressão? É essencial. Que a gente dizia: se puder, fique em casa, né? E o pessoal tá na rua, né? E aí eles diziam: se vocês não são serviço essencial e tal, por que vocês estão gravando? E aquilo me fez pensar o quanto sim nós éramos essenciais. Até porque, se estava todo mundo em casa, quem podia, né? Quem podia ficar em casa, né? Estava em casa. E o tempo inteiro tu ligava a televisão, o jornal, a rádio, e estava consumindo notícias sobre a pandemia que são importantes. E era um momento pesado, né? Porque muito pesado. Ligava a TV, era só isso que se falava. Eu percebi cada vez mais o quanto o nosso trabalho de entretenimento era fundamental para a saúde mental. A gente precisava ter pelo menos meia hora, 40 minutos de descanso para que a gente pudesse esquecer um pouquinho da pandemia e pensar em outras coisas pela nossa saúde também. Não podia ter esporte, não podia ter nada, né? Então, assim... Literalmente tudo, né? Não tinha nada mesmo. Então, eu vi o entretenimento como um papel social, sabe? Como um papel fundamental para a saúde logo no meu começo. Isso foi bom dessa forma, porque eu consegui ver o entretenimento com uma razão muito grande de ser também, né? E a Bruna jornalista foi mudando, né? Foi se transformando, recebendo essa dose de entretenimento, e eu fui começando a ser cada vez mais quem eu sou, né? E, enfim, foram 2 anos, assim, muito difíceis, mas agora esse 2024, principalmente, assim, iniciando, e a gente cheio de planos e de projetos e prevendo muitas mudanças, que agora a gente tem essa liberdade novamente de estar na rua, de estar com as pessoas, de colocar aqueles projetos que estavam paradinhos em prática. Eu quero falar deles, mas agora eu quero voltar lá para trás. Eu falo, esse podcast é tipo uma produção do Nolan, entendeu? A gente vai para porque é legal assim, né? A gente... Fábio... Tem que pegar referência, é, que, bom, enfim, né? O Nolan é um diretor que gosta de fazer filme assim, né? Que volta para trás. Origem, Dunkirk, enfim. Mais recentemente o Oppenheimer. Eu queria voltar lá atrás, Fábio.
Porque uma coisa é a gente ver na TV, ou ver de qualquer forma uma profissão lá, uma carreira, achar legal e falar, poxa, isso aqui é bacana, de repente, que nem a Bruna falou, brincar de fazer isso, tal, né? E outra coisa é aí ir para frente, né? E fazer, né? Em que medida, quando você começou realmente a entrar na faculdade de jornalismo lá, começou a percorrer esse caminho lá atrás, em que medida você olhou e falou, achei que era diferente? Teve isso? E se teve, em que ponto, assim? Poxa, isso aqui eu achei que era diferente, isso aqui é mais difícil do que parece. Teve isso? Na verdade, vou ser bem sincero, que eu não sei te responder se teve isso, porque a minha construção, ela foi muito tijolinho por tijolinho. Então, tu acaba, quando é uma construção dessa maneira, tu assimilando as coisas e as coisas fazendo tendo uma base, né? Então, tu entendia que hoje tu estava fazendo isso porque no passado tu fez aquilo. Só para contextualizar, eu comecei, acho que o meu grande contato com jornalismo na Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha, que é do grupo RBS, da afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul. E eu fui naquele período, eu entrei na Rádio Gaúcha em 2002. Acho que valendo jornalismo mesmo, foi ali que eu comecei a fazer. Quando eu entrei para a Rádio Escuta. Hoje as pessoas que fazem jornalismo nem sabem o que é uma rádio escuta. Então, o pessoal entender aí, eu ficava lá literalmente ouvindo a concorrência, outras rádios, e era um período que a internet ainda estava, estou falando de 2002, tinha internet, mas não tinha assim grandes sites de informação, tinha um ou outro site de jornal que replicava suas informações na internet, 2002. Então, o Wesley me corrija se eu estiver falando alguma coisa aí que não feche. Então, como rádio escuta, eu fui criando uma construção. É aquela pessoa que fica também ligando para as polícias. A Bruna também fez isso, né? Muito, né? A gente chamava de ronda. A Bruna falou assim, a ronda. O que é a ronda? Determinado horário, pouco antes dos jornais de rádio ou da TV, pegava o telefone e ligava para a polícia militar, aqui no Rio Grande do Sul, brigada militar, para bombeiros, para hospitais, que mais a gente ligava? Defesa Civil, enfim. Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio. Quer fazer o sinal do telefone, que era com o telefone discado, né? Tudo bem? Aqui é o Fábio da Rádio Gaúcha. Alguma ocorrência nesse momento? Não, tudo tranquilo. Sim, teve isso, teve aquilo. Então, tu já corria e levava para o teu chefe lá, tá acontecendo agora tá tendo um atendimento dos bombeiros no centro de Porto Alegre, tá tendo um acidente tal, tá tendo condicionamento. Era esse o trabalho. Com isso, fui fazendo muitas fontes, que eram as pessoas que atendiam. Então, as coisas foram sendo muito mais fáceis, eu acho, para mim, nesse período. Que eu acabei fazendo as ligações, eu tinha as contas, chegou um momento que eu nem ligava, as pessoas me ligavam. Fábio, está acontecendo isso. Daí saí da Rádio Escuta, para dar uma resumida. Da Rádio Escuta, fui para plantão de estágio da produção. Do plantão de estágio da produção fazia edição nos finais de semana, depois reportagem, e me tornei repórter. Então, não teve essa virada de chave, a coisa assim, porque eu fui fazendo pedacinho por pedacinho, né? De rádio escuta, a edição, a produção, a repórter, e foi assim. Então, essa grande virada, já a coisa é assim, não era, eu acho que para mim não aconteceu. Não sei se para a Bruna teve essa virada, é assim que é a TV, não sei, é assim que é o rádio. Para mim? É. Para mim teve total, né? Porque eu, na faculdade, eu cursei minha faculdade, eu fui a primeira turma de uma universidade nova, recém-criada, a Universidade Federal do Pampa, Unipampa, em São Borja. Então, a gente não tinha prédio próprio no início, a gente o governo alugava uma escola das irmãs e a gente estudava. Depois o prédio ficou pronto, a gente ajudou até a carregar as classes para dentro das salas de aula. E isso não é mentira. E aí a gente não tinha laboratório pronto. Eu me lembro que as nossas aulas de telejornalismo, por exemplo, nós íamos até Santiago, num senhor que era videomaker na época, ele tinha um estúdio, uma produtora, e era lá que a gente tinha as nossas aulas de telejornalismo. Então, elas foram poucas, né? E a gente não manuseou, nunca tinha manuseado uma câmera, né? Depois, até me formar, eu nunca tinha editado muitos VTs, porque a gente tinha computadores na faculdade, mas não tantos, então alguns editavam, outros não. Então, eu saí muito crua, totalmente crua, daquilo que eu mais queria fazer, que era televisão.
Então, quando eu me lembro da primeira visita que eu fiz numa emissora de televisão, que foi lá em Santa Rosa, na sucursal, na afiliada, né, da RBS lá, quando eu entrei... Era um mundo novo. Era um mundo muito novo. E eu estava indo deixar meu currículo, e eu me lembro que a coordenadora me perguntou, me apresentando, tu conhece? Eu disse, não conheço. E ela, então vamos fazer um tour aqui dentro da emissora, eu vou te mostrar. E quando a gente chegou a primeira vez numa ilha de edição, ela disse assim, aqui é a ilha de edição, tu sabe editar? E eu olhei aquele monte de máquinas, porque a gente tá falando do tempo das fitas. E aí eu olhei aquele monte de máquina e pensei, nossa, isso é uma ilha de edição. Que eu já tinha ouvido falar em ilha de edição, mas eu não tinha tido contato com uma ilha de edição. Na faculdade a gente tinha os computadores, então é um outro jeito de editar, mas na RBS naquela época, principalmente no interior, a edição ainda era nas fitas e não era nos cartões. Então eu me lembro que ela olhou e um mundo novo se abriu assim. Então eu realmente tive que aprender muito na prática, assim, como se fazia. E tive pessoas maravilhosas que acreditaram em mim, mesmo sem eu ter muita experiência. Eu tinha 2, 3 VTs para apresentar, né? Do que eu tinha de experiência, que não era nada, mas tive pessoas que acreditaram realmente no meu potencial e que me ajudaram, né? Eu acho que isso fez muita diferença na minha história, porque eu pude contar com essas pessoas no começo, que sentaram do meu lado, que tiveram a paciência de explicar, além de ter muita vontade de aprender, né? Então, assim, tinha um sonho definido, tive a oportunidade e consegui aproveitar com a ajuda de colegas. Você vê que daqui a pouco quem tem menos de 25 anos olhou para essa nossa conversa aqui e falou: do que nós estamos falando? Mas a pergunta que eu quero fazer para você, porque eu estava ouvindo isso, e aí isso vai ao encontro de uma coisa que acaba sempre aparecendo aqui nas nossas conversas. Ficou fácil demais? Não para vocês que já estão, mas para quem está chegando, que não tem que passar mais, talvez, por tanta coisa, de ligar, de ir atrás, de pegar uma fita, e aí talvez ficou fácil demasiadamente. De fazer jornalismo? Para quem está entrando, ficou um pouco fácil demais e isso cria menos casca no profissional? Porque eu tô puxando a sardinha para a nossa conversa de carreira e de profissional, porque a gente nota isso não no âmbito de jornalismo, no âmbito geral, né? As coisas, o nível de informação está mais fácil, as pessoas são mais ansiosas, elas têm menos paciência, porque eu faço assim, né? E vou passando lá o videozinho, 2 minutos, 1 minuto, e as pessoas não querem se frustrar mais, né? Porque hoje, né, eu tô vendo um vídeo lá, ele me frustra, eu passo para o lado e vejo, né? Nós aqui não somos exatamente contemporâneos, eu tenho 46, o Fábio 41, a Bruna bem menos que isso. Mas a gente tinha bem menos opções, né? Bem menos, amor. Bem menos. Quer perguntar sobre? E isso, de alguma forma, vem para o profissional, né? Então é nesse ponto que eu quero chegar. No jornalismo, como isso está interferido em quem chega? Eu acho que vou ter uma opinião divergente da Bruna. Eu queria ver a Bruna primeiro falando. O que tu acha? Isso é excelente. Não, eu acho que a gente perde hoje. Perde muito em apuração. A gente ganha tempo, mas talvez a gente hoje perca qualidade. Porque as pessoas, elas muitas vezes acabam, até pelo imediatismo, pela rapidez, olha, eu encontrei a informação, tá aqui. E aí não se dão mais ao trabalho de ligar para a pessoa, para tentar realmente confirmar se a informação é essa, se aquilo que foi escrito é verdade, se não tem uma outra versão daquela mesma história. Porque está muito fácil. Alguém deu, eu vou lá, eu pego aquela informação e já uso daquela forma. Então, eu não tenho mais aquele trabalho de ter que buscar, de ter que ligar para a Polícia Rodoviária, ver se eles já liberaram a estrada, para ligar para os bombeiros, para ver se as pessoas que estavam naquele acidente, elas estão bem. Esse trabalho parece que ele foi reduzido. De certa forma, facilita, porque é muito mais rápido a busca, né, por essa informação. Ela está ali, mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes falta muito a checagem. E aí o erro pode acontecer de uma forma mais presente. Não que a gente não errasse antes, né? Mas eu acho que agora esse imediatismo, ele talvez dificulte um pouco a falta de aprofundamento. Eu acho que a Bruna ela acabou indo mais para a prática, né? O pensamento dela mais na prática, assim. Eu acho,
indo bem na tua questão ali, eu acho que não está mais fácil, não. Eu tenho uma visão talvez um pouco divergente se tu faz sempre essa pergunta, acredito eu, né? Do meio. Hoje a gente tem muitos veículos, a gente tem muitos canais, a gente tem muitos meios de difusão de informação, internet, rádio, e tudo isso tudo somado, né? Na nossa época ali, eu tô falando, ok, falando de 20 anos, tá? De 22, 23 anos, por aí. Uhum. Não tinham tantos veículos, apesar que estava tendo já o início da segunda onda da internet, digamos assim, ali, mas não se tinham ainda grandes canais de divulgação de informação, tá? Só para a gente seguir na linha do jornalismo para ver se eu consigo fechar meu raciocínio. Mas eu acho que mesmo assim não está mais fácil. É mais fácil hoje tu buscar uma informação, né? Mas ao mesmo tempo, como o Bruno falou, aí se desce da apuração, porque tu recebe informação e cargas da mesma informação de vários meios. Mas, ao mesmo tempo, tu vender esse teu produto, independente de qualquer que seja esse teu produto, a gente está falando de comunicação, está falando de notícia, falando de informação. Tem muitas bancas vendendo, tu entende? Hoje tá em muitas prateleiras vendendo a mesma coisa. Antes não, vamos falar de TV. Tinha TV a cabo, que ainda era um pouco restrita, mas tu tinha 5, 6 canais ali. Hoje a TV a cabo não é mais tão restrita, estou falando num recorte de 15 anos, 20 anos. A internet, tu tinha alguns portais que sobressaíam. Hoje tu tem inúmeros portais que as informações acabam sendo revendidas para ti ao mesmo tempo. Então, hoje, quem está entrando nesse meio, eu estou falando na nossa seara, que é comunicação, mas poderia ser qualquer outra coisa, pode ser uma venda de curso de marketing digital, poderia ser qualquer outra coisa, ele vai ter que dar uma rebolada para poder aparecer e vender. Está mais fácil de produzir, mas eu acho que está mais difícil de vender. Entendeu? Então está mais fácil tu conseguir. Então, teu produto realmente vai ao encontro do que a Bruna falou, falando na venda da comunicação de apurar, tu tem que ter o produto bem apurado, evidido que a pior coisa que tem hoje, e tá falando agora ali de procurar, de passar no feed, é tu ver uma informação, tu saber que aquela informação está errada, já desqualificou aquele teu produto, não volta mais ali. Então, tá mais fácil, mas ao mesmo tempo a produção está mais fácil, mas vender está muito complicado. Está muito complicado. Eu acho que é muita informação, é muita gente e é tudo fugaz. Né? O que está hoje ali, está no momento, amanhã não está. Pode ver, o que sobressai, apesar de tudo, são os veículos tradicionais, né? Falando de jornalismo, falando de comunicação, né? Nesse sentido, que acabaram se transformando, se colocando em multiplataformas para vender a mesma coisa que vendia antes no mesmo local, entendeu? Ficou mais caro tu vender a mesma coisa que antes tu vendia de forma mais barata. Então, acho que não tá fácil, não. Eu acho que até as respostas nem são divergentes, eu acho que elas até se complementam, porque na verdade, é bem isso. Tá mais fácil fazer, né? Tá mais fácil fazer, né? Eu quero ter um podcast, eu vou, trilho um caminho, estudo ali, tal, compro um equipamentinho e tal, e tô aqui, né? Agora, o cara para estar aqui nos vendo agora e nos ouvindo, ele tem que ter decidido não fazer outra coisa, né? E essa outra coisa hoje é muito, né? Tem muita outra coisa, né? Tem muita Netflix, tem muitos outros canais, tem muito podcast, porque assim, o cara para escolher estar aqui, ele deixou de estar, sei lá, ouvindo o Flow lá, ouvir o Luciano Potter, sei lá. Por que ele faria isso? Não, e ao mesmo tempo, como foi que tu chegou nessa pessoa? Tu tem que chegar nessa pessoa. Exato. Não, mas aí antes era o contrário. Mas eu vou te dizer uma coisa, se fosse um podcast de um cara de 20 anos, nós não estaríamos aqui. Porque ele não teria paciência. Exato. Construir esse momento, né? Porque é uma construção, né? Leva um tempo a gente construir para estar aqui, né? Então, acho que tem exatamente um pouco disso, sabe? Tem a facilidade, mas essa facilidade, eu fecho contigo que criou um monte de produto, agora você conseguir realmente pôr esse produto num lugar, talvez tenha ficado mais difícil, sim. Porque antes seria muito difícil você ter um programa no SBT, que nem tem a Bruna. Quase, sei lá, impossível. Hoje você consegue ter um canal no YouTube e colocar lá a tua ideia e teu programa. Agora, no SBT, antigamente, automaticamente você ia ser visto. Hoje já não é mais tão automático assim, né? A pessoa tem que escolher
falar, não, hoje eu vou lá, vou sentar, vou ver a Bruna, tal. É uma escolha, né? Não é aquela coisa da televisão que estava ali ligada, né? É mais ou menos. E antes tu iria buscar aquela informação, né? Sentaria na frente da TV porque sabe lá que determinado horário tá a Bruna Colossi no Masbá ao 12h30 do sábado, ou no domingo pela manhã, né? Hoje, além disso, a pessoa tem que receber essa informação que tá lá, porque antes tu tinha meia dúzia de locais para buscar essa informação, entendeu? Hoje ela tem vários, por isso que os veículos acabam vendendo. Por exemplo, o Masbá tá no SBT, mas o Masbá também tá no Instagram, o Masbá também tá no YouTube, o Masbá também tá nas páginas do SBT, né? Então tu tem que como é que é, oferecer teu produto em todos os meios possíveis, né? Também é uma gincana, gente, é uma gincana. E, Bruna, como que hoje, olhando de fora, né? Olhando de fora, e de fora sempre a visão pode estar deturpada, né? Me parece que você trabalha bastante isso, né? A questão do digital, né? Me parece, assim, talvez eu não esteja tendo essa visão, mas me parece que você tá focado em trabalhar isso e entende esse momento, né? O quanto hoje você acha que, se é que a gente pode dar um percentual, um número, quanto você acha que teu negócio TV depende do teu negócio digital, assim? Quanto você acha que... Pois eu acho que os dois caminham sozinhos. Um não depende mais do outro. Eu acredito que, obviamente, lá atrás os meus seguidores, e hoje também muitos vêm, a partir daquele momento que me enxergam na televisão, isso é um convite para que eles venham me seguir nas redes sociais ou me procurem nas redes sociais. Mas acho que esses são seguidores que já vieram de algum tempo e que hoje eu consigo, dentro da rede social, captar outros e que tem muito público que me assiste na televisão e que também não me acompanha nas redes sociais. Acho que as duas coisas conseguem caminhar sozinhas porque existe um público muito diferente para cada uma dessas situações. Então, claro que existem as pessoas que acompanham o programa e que acompanham na rede social. Tem pessoas que acompanham o programa só pela rede social, só pelo aquilo que eu posto do programa lá no meu Insta. O contrário não acontece, porque também eu não tenho lá na TV, não trago os meus conteúdos, né, da rede social para a TV. Então, eu acho que hoje eu tenho dois canais diferentes para falar com o público e com públicos diferentes que me acompanham, assim. Então, hoje eu não sinto mais que um depende do outro. Eu acho que na época da RBS, talvez sim, porque eu também não produzia conteúdos para marcas, eu não trabalhava com publicidade. Aí eu apenas trazia na rede social uma extensão daquilo que eu trabalhava na RBS. Então, assim, à noite eu postava a previsão do tempo lá, ou pelo menos o link. Então, as pessoas muitas vezes acompanhavam, porque eu perdi na TV, então eu vou olhar no link que ela postou lá no Instagram dela. Né? Eu quero saber um pouquinho mais do bastidor do trabalho dela, eu vou olhar aqui. Né? E aí esse público veio e esse público, muitos ficaram, que bom que ficaram. Hoje eles me acompanham por outros motivos. Talvez ali também eu consiga chamá-los para acompanhar o Masbá, que hoje a minha presença já não é diária na TV, ela é apenas semanal, né? Sexta, sábado e domingo. Então, são esses momentos. Então, eu consigo lembrá-los. Olha, pessoal, se vocês chegaram hoje aqui, se vocês não sabem, eu trabalho na TV. Eu nasci da TV. A TV é o meu principal trabalho e é a minha grande paixão. Isso eu gosto de deixar claro, assim, que a internet vem como um trabalho de uma forma secundária, que eu adoro, mas a minha paixão, meu trabalho principal, né, onde eu foco a maior parte do meu tempo e da minha atenção, é a televisão. Então, eu tento linkar as duas coisas, né? Mas vejo que realmente não é o mesmo público que acompanha nos dois lugares. Interessante, porque você conseguir fazer essa separação vamos dizer assim, para a empresa, Bruna Colossi, vamos dizer assim, para o negócio, né, é muito interessante, porque você passa a ter duas frentes, né? Você realmente passa a ter duas frentes e talvez uma que não dependa da outra. Ô, Fábio, como é que tá depois de tanto tempo botar a cara para jogo? Novidade. Eu vi esses dias você fez um vídeo falando um pouco disso, assim, bem rapidinho, né? Dá uma aprofundada nisso, assim, como é que é? Porque você construiu toda uma carreira, né? Por trás, né? Por trás, o teu trabalho aparecendo, mas você não,
né? O que depois até quero que você fale, se não é um pouco frustrante isso em alguma medida, assim, não poder, né, dizer sou eu, né? Depois eu quero que você me fale isso, mas um passo antes, como que tá isso agora, assim, para você? Dar esse salto pro ladinho, assim, e botar a cara. Eu tô vendo que você tá fazendo mais isso, né? Tá mais no Instagram, tá mais conversando, tá? Eu fico observando as pessoas que eu sigo, eu tento identificar os movimentos você tá nesse momento, né? Você tá querendo botar a cara para jogo aí. Eu tenho a melhor professora em casa, né? Eu tenho a melhor professora em casa aqui, que é uma incentivadora e me ajuda nisso, porque, né? É novidade, é muito, apesar de eu estar trabalhando, até é estranho isso, né? Com TV, com rádio, com mídia, há 20 e tantos anos aí, é novidade estar colocando o rosto, assim, né? Porque esse recorte foi justamente no período que eu saí da RBS e comecei a trabalhar nas comunicações, primeiro nas redes sociais do Exército, do Comando Militar do Sul, porque como eu falei, eu era um militar, mas um jornalista, e lá fazia reportagens para as redes sociais do Comando Militar do Sul e do Exército Brasileiro. YouTube, Instagram, o antigo Twitter, né, o X, e eram nossos meios ali. Então lá a gente começou a produzir reportagens e lá eu tinha que colocar o rosto, né? Se colocar a cara, a tapa mesmo lá, tentando traduzir coisas do Exército para a população em geral, para os militares, mas também para a população em geral. Então, ali o repórter Fábio Almeida voltou. Por que voltou? Quando eu saí da Rádio Gaúcha, eu estou falando lá em 2008, 2009, e fui para a RBS TV, eu participei de um projeto, o Projeto Caras Novas. Nesse projeto, eu ainda, né, eu entrei como produtor e depois fui trabalhar como repórter, e naquela época eu não escondia o rosto ainda. Então tem matérias minhas, inclusive na RBS Notícias, Jornal do Almoço, fazia algumas coisas para meu horário era da noite, então fazia algumas coisas para o Jornal da Globo, apareci lá com a canopla da RBS, com a canopla da Globo lá. Só que como eu fui voltando para o jornalismo investigativo, voltando porque lá na Gaúcha eu fazia isso, eu comecei a fazer um exercício ao contrário. Comecei a diminuir a presença, matérias sem a passagem, né, sem a presença do repórter. Então, eu fui desconstruindo isso até desaparecer. Não era como hoje, que tu dava um Google ali e achava o rosto da pessoa. Então, consegui manter o anonimato durante muito tempo. Depois até explico por que esse anonimato, de repente, para quem não tem uma ligação com essa vida de entender, porque isso a gente explica. Mas então agora estou fazendo o exercício novamente, estou voltando e aos poucos colocando. Então, pego as dicas da Bruna, né? Tipo, eu quero ser o mais natural possível, né? Mas você já viu que eu sou muito prolixo, falo bastante, a Bruna diz, fala menos, é isso, aquilo. Então, aos poucos estou voltando, né? Estou expondo um pouco das coisas aí, porque eu tenho projetos futuros que isso vai me ajudar bastante também. Então, estou, como eu falei lá agora há pouco, do degrauzinho, tijolinho, tijolinho, eu estou fazendo esse tijolinho, tijolinho em outra base, né? Para as redes sociais aí também. Você falou que a Bruna é tua professora aí, né? Não, mas eu vou. A ideia aqui é ouvir vocês, não é eu falar, mas eu vou tomar 2 minutinhos para contar um pouco da história. Quando eu resolvi vir para o digital, por entender que não existe vida mais fora do digital, então você precisa ter algum trabalho no digital, né? Eu tenho uma carreira de consultoria de empresa, enfim, lá está estabelecido, e aí eu resolvi vir para o digital. E aí eu sou um cara estudioso, então eu escolhi algumas pessoas. Eu falei, vou seguir essa pessoa, vou seguir essa pessoa. E escolhi lá várias pessoas para seguir, para ver, deixa eu ver como essas pessoas fazem, né? E a Bruna foi uma dessas pessoas, porque ela estava nesse momento de crescer na rede social e tal. Então, de alguma forma, eu tentei também aprender um pouquinho ali do que ela estava fazendo ali na rede social, porque foi uma das pessoas que eu segui. Muitas das pessoas que eu comecei a seguir naquele momento, eu nem sigo mais hoje, porque, enfim, é outra. Mas a Bruna tem uma coisa e eu eu aprendi quando a gente tem uma coisa boa a dizer, a gente diz que ela pratica a rede social, porque as pessoas muitas vezes estão na rede social lá e não são sociais, né?
elas não curtem, não conversam. Ou quando conversa é para falar mal, né? Criticar, ou enfim, botar a sua opinião lá, que muitas vezes não tem nem muito embasamento. Mas e a Bruna, ela compartilha, às vezes, compartilhou já coisa minha, assim, nem. Então, isso me chamou a atenção, assim, no sentido de falar: olha, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma pessoa que está praticando a rede social, ela socializa, ela responde às pessoas, tal. Então, modestamente, eu tento seguir um pouquinho, porque isso me chamou a atenção, assim, desde o começo lá, quando eu comecei a seguir. Então, quando o Fábio falou, eu lembrei de aproveitar para contar essa história um pouquinho, rapidinho. Não, obrigada, fico lisonjeada. E a Bru é isso mesmo. A Bru é isso aí, o que ela é aqui que ela é em casa na rede social, então por isso que a gente até fala, e eu acho que uma das grandes qualidades é essa espontaneidade da Bruna. Eu sempre falei isso, né? Então, e é verdade, não é por nada, assim. Não estou falando aqui, não é o marido que está falando aqui, é o seguidor, é o fã, que a Bruna realmente, a espontaneidade dela chama atenção e ela faz a rede social. As pessoas hoje usam a rede social somente para a rede comercial. Não tem problema nenhum, mas eu acho que a Bruna consegue manter a essência da rede social hoje em dia ainda. Então, por isso que eu me espelho muito nela. E um pouco dessa minha mudança, né, do jornalismo para o entretenimento veio dessa vontade, né, da rede social, que ela já existia, ela crescia bastante e eu sentia que eu não conseguia dar para as pessoas que estavam me acompanhando tudo aquilo que eu gostaria, né, aquela atenção, aquele tempo. Eu também tinha várias restrições por trabalhar com jornalismo, de não estar associada a nenhuma marca, vários assuntos que eu não trazia, várias coisas que eu queria compartilhar que eu não podia. Então, dentro dessa mudança, também se negociou essa minha liberdade nas redes sociais. Então, sim, isso foi um dos motivos também que veio, né? O principal foi qualidade de vida, né? Mudança de qualidade de vida, que era o que eu buscava no momento da transição e que me fez tomar essa decisão de pedir a demissão. Mas essa rede social, de poder estar mais com as pessoas, também foi um dos motivos. E realmente eu ouço muitos colegas que dizem: ai, eu queria fazer mais vídeo, eu queria aparecer mais, mas eu tenho preguiça, eu não sei o que falar. Daí eu digo assim: como é que tu faz? Eu digo: eu não sei, porque para mim é uma coisa natural. Eu só venho quando eu tenho alguma coisa para dizer. Às vezes eu até falo pro Fábio: hoje eu nem apareci. Mas é talvez porque eu não estava num dia bom, eu não tinha nada para agregar, eu não tinha nada para compartilhar, então eu não venho. Mas não é uma obrigação. É geralmente uma coisa que eu gosto realmente de estar ali. Já me deu um tempinho, vou dar um oi pro pessoal, eu vou abrir uma caixinha, eu vou responder um direct, né? Então eu realmente gosto desse ambiente da rede social. Eu acho ele legal, eu fico muito tempo ali dentro, sabe? Às vezes estudando até possibilidades de publicidades, porque sim, hoje também consigo trabalhar dessa forma e adoro trabalhar na rede social, mas também para manter, mesmo que eu não pudesse trabalhar com ela, manter ela abastecida, manter essa troca com as pessoas, porque a gente tem muita troca. E é um lugar onde eu consigo ter esse retorno imediato das pessoas. Porque lá na TV as pessoas não vão ligar: olha só, eu gostei daquilo que tu falou em tal pauta, ou eu gostei. Ali não, ali se eu falei eu perdi o meu cachorro recentemente, todo mundo: olha, Bruna, eu já vivi uma situação assim, a minha vida também. As pessoas se identificam, elas trocam comigo, elas me ajudam, eu ajudo elas. Então isso acaba sendo muito natural e isso é muito bom. Eu gosto. Não, e o legal que ok, aí eu fiquei por ali, seguindo a Bruna e tal. E aí o Fábio começou a ficar mais ativo e acho que já tinha seguido você lá atrás, mas você não era muito ativo ali, ficou ali e tal. E aí, recentemente, você começou a ficar mais ativo e até você publicou ali alguma coisa do podcast do Potter ali, que eu ouço bastante. É uma referência e tal. E eu comentei no post do Fábio. E aí o Fábio respondeu também. Eu falei: tá, esse casal aí nem existe, né? Porque os dois foram acessíveis assim a trocar, né? E isso na rede social em alguma medida é difícil, né? As pessoas às vezes estão por ali e tal, mas não querem muito trocar, não querem muito ajudar, compartilhar o trabalho do outro. Parece que, sei lá, o espaço não cabe todo mundo
E tanto a Bruna lá desde o começo e o Fábio mais recente aqui foram acessíveis a fazer essa troca, assim. E se não fosse, eu não falaria aqui, mas eu queria, em algum momento da nossa conversa, registrar, assim, enquanto vocês foram desde sempre acessíveis e simpáticos e propensos a trocar ideia mesmo e tentar, de alguma forma, se ajudar, guardada todas as devidas proporções, né? Do tamanho. E falar é conosco, né? A página social de 240 mil pessoas, é isso, mais ou menos? A minha rede social? Não chegou ainda aí. Tomara que chegue. Já vem. Mas estamos quase. Estamos quase lá. Então, você imagina, né? Já é um nível de rede social que, para compartilhar um post, normalmente estaria cobrando para fazer isso, né? Isso é legal, a gente compartilha. Tem exceções. Você tem essa espontaneidade de, curtir, vou fazer e tal. E isso é muito legal. Deixa eu voltar num ponto que eu queria ter falado e a gente foi para outro rumo e eu acabei me perdendo. Quando a gente falou da situação do jornalismo hoje, com a tecnologia e com tudo que mudou, eu queria ter perguntado do outro lado e acabei esquecendo. O quanto o outro lado contribui com isso? O outro lado que eu digo somos nós, os receptores, né? Que só olha a manchete e não vê o resto, e aí meio que incentiva o cara que está fazendo vou chamar de jornalismo, eu ia dar outro nome, mas que ele está colocando aquele clickbait lá, que é para eu clicar, que ele coloca, né? Ele escolhe lá um jeito de fazer a manchete lá de uma forma que eu clique. Quanto eu que clico ou que nem leio retroalimento isso? Quanto a responsabilidade dessa mudança somos nós que recebemos a informação e que estamos talvez menos criteriosos, menos estudiosos, menos... Difícil, né? É bem difícil. Eu sempre levantei uma bandeira, Wesley, que é o seguinte, e essa bandeira, às vezes, nas próprias redações, né, questão de tempo também, de espaço, fui voto vencido, que eu acho que o jornalismo ele tem que, não é educar a palavra, mas ele tem que ajudar, ele tem que ensinar, talvez não seja, mas enfim, ele tem que inserir, né, ou provocar aquela pessoa. E às vezes a gente tenta fazer isso de uma maneira, no meio de uma reportagem ou numa manchete ali, e eu acho que se deixou criar um pouco isso. E eu não estou falando de agora, estou falando de um recorte antigo, falando de bons anos atrás, assim, que eu meio que, naquele momento de brainstorm ali, de espancar a pauta, né? Quando leva uma ideia, olha, principalmente no meu caso, eu tinha muitas denúncias, olha, me chegou essa denúncia sobre esse assunto e sobre isso. E eu ouvi assim, mas esse assunto aí vai atingir a quem? Para quem vai interessar? Ninguém conhece. Eu disse, esse é o momento de a gente explicar para as pessoas que isso existe. A gente abre um recorte na reportagem e mostra que isso existe. Então, algumas vezes eu vencia, mas normalmente não, né? Então, é o que aconteceu. A gente acabou alimentando e criando... Não estou querendo também dizer que o poder do jornalismo e dos comunicadores, não é isso. Mas a gente colaborou para que esse monstro fosse criado. A gente criou as pessoas hoje que, né, que ficam ali com a dopamina dos seus 7 segundos, 5 segundos, 6 segundos, olham a manchete, né? Então a manchete diz completamente diferente, às vezes, do que acontece, né? É o caça-clique, como tu falou aí, mas eu acho que a gente colaborou para que isso acontecesse, né? Acho que ao longo, e hoje, eu sei dizer que é o seguinte, é muito ruim, isso é muito ruim. É muito ruim. Então, hoje diminuiu, então o espaço diminuiu, vai ter que ter um poder de síntese, coesão gigantesco para tentar colocar o que realmente está falando, mas, por outro lado, tem o viés comercial, o viés do clique, porque lá o CEO da empresa, o marketing da empresa não vai vender lá, olha, as pessoas leram até o final. Não, ele vai vender, nosso site ele tem atualmente tantos milhões de cliques em cada reportagem. Então, é a mistura, né? O que veio primeiro, entendeu? Eu acho que o espectador, ou o telespectador, ou o leitor, ele sempre gostou disso de alguma maneira, né? A gente Sim. Os tabloides ingleses, ou se eu for lá para São Paulo, poxa, não sei se eu posso falar assim, porque eu acho que nem existe mais jornal lá, o Notícias Populares, né? Que era um jornal assim, né? Que vinha umas notícias desse tamanho e tal, que era para a pessoa comprar o jornal e tal. Então, eu acho que
a pergunta foi, eu sei que foi um pouco provocativa, mas eu acho que essa responsabilidade talvez esteja mais em nós do que no jornalista. Porque as pessoas acabam entregando o que as pessoas querem. Isso é... Porque é um negócio, né? É um negócio, né? O que vende, né, Wesley? É um negócio. Então, se as pessoas querem isso, elas vão acabar recebendo isso, que faz parte do negócio. Se a gente vai pensar nos jornais antigos, jornais impressos, pense em a quantidade de cadernos que existiam dentro dos jornais, né? Caderno de viagem, o caderno de turismo, o caderno, porque as pessoas tinham vontade, ou talvez mais interesse, ou mais tempo, ou simplesmente elas organizavam a rotina, para que elas pegassem e fossem ler em profundidade aquilo. Então, se tinha esses conteúdos, se tinha isso, porque as pessoas consumiam. Hoje que as pessoas não têm paciência, então se joga uma manchete, quem tiver interesse vai ali, vai ter um pouquinho mais de informação, mas dificilmente vai ter uma matéria muito aprofundada, muito extensa, porque daí a gente já cai para um público bem mais específico, que é o público de especialidades, que é o público que vai ver um videocast, que tem esse tempo de parar realmente para aprender e que não é do imediatismo. Mas esse público também, não sei se hoje já não é a minoria. Tá. Mas agora falou, lembrei que uma vez eu fiz uma apresentação, uma palestra, quando começou a se falar em fake news. E eu coloquei uma matéria de notícias populares, né? Mostrando isso, tô falando década de 70, talvez, que ele era... nasceu o bebê diabo, eu lembro até hoje que era... Não, década de 80, início de 90, era assim ainda. Eu lembro porque era assim, era dos populares, era o sangue na capa ali, era... É um pouco dos jornais, dos tabloides ali, até no México, é uma coisa absurda. Eu tive algum tempo atrás um congresso lá. Hoje, os jornais que a gente falava que se torcer saia sangue lá, e realmente, assim. Mas nesse caso era o sensacionalismo, tá? Não é o sensacionalismo puro ali, tava a informação. Mas no teu caso, tu estava perguntando justamente isso, a manchete vender uma coisa e entregar outra, né? Às vezes sim, mas o que eu acho é que normalmente muita gente nem chega na coisa, entendeu? Não, para na manchete. Não é incomum na rede social. Eu sou um observador, eu gosto de observar. E às vezes tem lá, sei lá, show no Teatro São Pedro, domingo, 19 horas. Aí você vai ler os comentários, tá, mas é que dia? Em que teatro é? Quer dizer, a pessoa... ela não leu, na verdade. Realmente, a manchete ela não leu. Você vai ver os vídeos do Instagram e do TikTok, a Bruna se identificou pra caramba. Isso é diariamente, a Bruna recebe ali, coloca uma... Sim. Tá tudo ali, se a pessoa vem te perguntar o óbvio, né? Eu respiro fundo e penso, não, tudo bem, eu vou responder. Mas às vezes é complicado porque já tá ali, né? Já tá meio que mastigado. As pessoas têm uma média de retenção no Reels e no TikTok de 3 segundos. 3 segundos, assim, acho que... Já foi. Se eu ver, 90% das pessoas param nos 3 segundos. Sai ali. Então, você vê, às vezes, uma postagem que tem lá 3 milhões de visualizações, mas, sei lá, 2 milhões daquelas pessoas viram 3, 4 segundos. Mas deixa eu... Pode falar. Eu ia dizer que isso muda a nossa forma de trabalhar, porque as nossas estratégias, porque se antigamente, por exemplo, a gente deixava um fato importante, uma surpresa dentro de uma matéria para o final, para tentar prender a atenção do público, para eles ficarem até o final, hoje, se a gente deixar para o final, a pessoa não vai ver, porque ela não tem a paciência de esperar. Então, a gente já mudou muitas vezes, e a gente conversa muito dentro da redação sobre isso, se a gente vai entregar no início, né, a parte principal, vamos entregar aqui, e depois a gente vai construindo como tudo aconteceu, se a gente vai deixar para o final, porque realmente a gente tinha uma vez uma construção que a gente fazia uma cabeça, por exemplo, para a matéria, em que a gente deixava as pessoas curiosas, e aí a gente ia construindo até chegar na parte mais prática. Agora a gente está com uma ideia invertida. Primeiro a gente mostra o que é de cara. Ó, a gente vai fazer tal coisa, mas fica que agora a gente vai te contar os detalhes de como a gente chegou até em tal coisa. Porque senão a pessoa vai embora e ela não vai mais ficar. Então é de tentar entender realmente o nosso público. E isso na televisão. Isso eu nem estou falando de rede social, isso eu estou falando de televisão. Então a rede social também moldou a nossa forma, e molda, né? E faz a gente ter esses embates, esses questionamentos,
e alterações na forma de fazer a televisão, porque acaba impactando. A reportagem, Wesley, e isso é uma coisa que eu falo bastante, tá morrendo. A reportagem. Tô falando, vamos lá, vamos trabalhar num jornalismo mais o hard news, jornalismo diário, né? Então parece aquelas que a gente ouvia na faculdade. O rádio vai acabar. O rádio vai acabar, não é isso, não. Se eu fizesse isso, que não é o caso, era o corte agora, né? Era o corte. Que essa questão, assim, a reportagem. Hoje, por questões, né, de menos pessoas trabalhando nas redações, também, somado a essa questão da retenção da atenção, do tempo, da informação, o tempo de uma reportagem, estão sumindo as grandes reportagens. O que temos ali hoje é muitas entradas ao vivo, matérias que estão mancheteadas, matérias ali de 1 minuto, né, que mostra a imagem, tem lá uma entrevista, coisa e tal, mas uma reportagem de aprofundamento, que até, puxando a brasa para o meu assado, era o que eu fazia, de pegar um assunto, desenvolver ele, né, que é um desafio também, né, até fazer isso hoje, porque a cada minuto tem que ter a novidade da matéria. Pode fazer uma matéria, às vezes, de 10 minutos, como um noticiário, uma revista eletrônica, por exemplo, em um programa de mais tempo, né, como Fantástico, por exemplo, que era o que eu trabalhava. Mas essa questão justamente de tu muitos repórteres ao vivo, né? Entram no lugar ou foram lá, fizeram um boletim com uma imagem e fechou, porque as pessoas não têm mais a paciência de entender. Talvez tu tenha um canal específico, alguma coisa, ok, tu vai conseguir desenvolver isso. Mas a reportagem de aprofundamento, ela está tendo menos gente que faça, e daí eu também falo de outra questão, até o próprio jornalismo investigativo, né? Que era um jornalismo que tu tinha antes, de ir lá fazer um flagrante, mostrar que talvez fosse a cereja do bolo da grande reportagem. Hoje acaba sendo uma investigação, um jornalismo sobre investigação, não um jornalismo investigativo. Um jornalismo sobre a investigação da polícia, sobre a investigação do Ministério Público, sobre a investigação de uma outra entidade que te entrega pronto e tu acaba mostrando os dados, né, de papel, né? Informações, gráficos e é isso. Então, o flagrante, que era a coisa que eu puxava para mim, que era saboroso do jornalismo, tá difícil quem faça, são poucos, né, que estão fazendo, tá difícil quem tem interesse em fazer, em função disso também, né, do enxugar das redações. Eu fico ouvindo essas histórias e eu fico pensando como é que a gente resolve isso. Eu realmente, nós não vamos dar conta, né? Eu acredito que tudo é cíclico. Deus te ouça. Tudo é cíclico. Eu tenho certeza, está morrendo, talvez a próxima geração vai voltar isso como novidade, grande novidade, uma reportagem maior, que incrível. Como isso aconteceu em outros meios, né? E é isso. Vida que segue. A gente vai embora e a galera vai redescobrir isso. Deixa eu voltar Agora a gente está chegando a 1 hora e pouquinho, assim, eu vou fazer algumas perguntas assim que eu faço realmente para todo mundo. Mas é tranquilo. Primeiro, como o nosso objetivo aqui é, de alguma maneira, objetivo ou pretensão, sei lá, é de alguma maneira, sei lá, alguém que está lá em casa, ou está ouvindo, ou está vendo, está pensando, eu queria fazer isso da minha vida, eu queria ser jornalista, apresentador, ela cair aqui, de alguma maneira, ajudar ela a tomar essa decisão, né? Vamos falar das coisas que não dão tão certo, para ajudar essa pessoa a ver os dois lados. Eu quero um perrengue, assim, de cada um. Lógico, daqueles que dá para contar, porque eu sei que nem tudo dá para contar, né? Mas me conta. Bom, o Fábio deve ter muitos que não dá para contar, inclusive, mas enfim, vai escolhendo um aí que dê para contar. Bruna, Fábio, me conta aí, o que... Sim. Perrengue. Tem algum mente, assim? Não, já na cabeça não. Não, é que para mim perrengue era sinônimo de dia a dia, né? Para mim o perrengue era se não tivesse perrengue, alguma coisa estava errada. Pensa comigo, né? Eu estava lá fazendo uma reportagem sobre algo que alguém quer esconder ou que ninguém sabe e quer mostrar. Então, perrengue era cada pauta um grande perrengue. As coisas assim que se eu for parar para pensar hoje eu não faria. E a Bruna, né, várias vezes já ouviu alguma dessas histórias lá, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu considero, não foi talvez, para mim foi o grande perigo, mas talvez não seja a grande situação, e é um perrengue, tá? Estava 2009 ou 2010, não lembro agora, estava minha primeira grande matéria
na TV, na RBS TV, era uma série. A série chamava Fronteiras Abertas, para o RBS Notícias, que seria o jornal da noite local aqui da RBS TV. E esse jornal me deu a missão, né? Na verdade, eu vendi essa pauta, depois eles compraram e me deram a missão de mostrar que a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai era uma fronteira aberta. Se passava de tudo, da ilegalidade, enfim, do contrabando, né, do descaminho, era uma fronteira aberta. E a missão foi essa. Então, durante 15 dias, eu peguei uma caminhonete, o cinegrafista, o motorista, nós éramos a equipe, fomos para... no momento que a gente saiu, inclusive, não tinha nem produção, porque a gente produziu no caminho. Então, a ideia é vamos para cima, né, bem o extremo noroeste do estado, e até o Chuí, porque para baixo todo santo ajuda. E lá nas primeiras, eu estava, acho que daí, 3º ou 4º dia de matéria, ou 5º dia, não lembro agora, estávamos em São Borja. Em São Borja tem o Rio Uruguai. O Uruguai ele é muito extenso, ele tem mais de 1 quilômetro em alguns trechos de extensão de uma margem à outra. E a nossa ideia era mostrar que, e a gente tinha informações disso, de que armas, drogas, enfim, eram trazidas à noite por caiaques, pequenos barcos, né? Assim, de um lado para o outro. A gente conseguiu negociar, mostrar isso, e durante a madrugada, por volta de 1 da manhã, eu fiz uma compra na época, a gente usava esses métodos jornalísticos que hoje mudaram, são condenáveis, inclusive, mas foi uma discussão bem extensa, a gente pode conversar em outro momento. A gente fez uma compra de munição naquele momento e trouxe a munição para o Brasil, né, para depois a gente entregar para as autoridades, fazer um auto de apreensão, mas era mostrar, né, o que passava ali. Só que não é esse o fato. O fato é que a gente passou por volta de 1 da manhã num barquinho, praticamente que era um tronco de uma árvore, tipo bem, né, bem rústico assim, e eram as madeiras embaixo, atravessando o Rio Uruguai, que tem 1 quilômetro e pouco de extensão. Só que fato, a gente não simplesmente atravessou, desceu cerca de uns 10 quilômetros pelo rio abaixo. E daí, nesse momento que estávamos fazendo isso, ok, chegamos do outro lado e o meu cinegrafista falou, cara, tu viu que estava entrando água? Então a gente tirava água com um potinho, um copo ali, né? E ele, cara, imagina, se cai na água, tá quase caindo na água, como é que ia ser? Ia perder o material, tem que sair a nado. Daí eu me dei conta, eu não sei nadar. Entendeu? Então eu fiz... tava água entrando no barco e eu não pensei nisso, eu não sabia nadar na época, né? Isso me forçou depois a fazer, mas não sei se eu sei nadar ainda, tudo bem, mas me forçou a fazer depois natação. Mas eu estava pelo entusiasmo, a adrenalina de fazer aquela reportagem, a gente estava conseguindo mostrar algo que ninguém tinha mostrado daquela forma, a ponto que eu esqueci que eu não sabia nadar, e o barco ele não virou ali por um detalhe, ele estava virando, se virasse era do jogo, era normal, só que eu não tinha pensado nisso, né? Então, quando eu cheguei, meu cinegrafista, que era o Giancarlo Barros, na época, ele disse, cara, tu é louco, como é que tu me entra nisso, não sabe nadar, sem colete, sem nada? Eram os riscos diários de uma matéria, né? Então, o gerente está aqui hoje e isso é uma coisa que me marcou muito, porque naquele momento né, quando passou a adrenalina, eu, caraca, olha o que eu fiz, né? A gente não calcula os riscos às vezes, não calcula os riscos. Aquela adrenalina de entregar o material. Eu sou péssima de memória nesse sentido, assim, tal, assim. Volta e meia alguém me pergunta, já teve alguma gafe ao vivo, alguma coisa. E claro que já deve ter tido, mas na hora que eu quero contar para as pessoas, eu nunca me lembro. Começar a anotar. E aí depois de um tempo, eu podia ter compartilhado tal situação. Mas eu acho que hoje em dia talvez as pessoas já tenham mais noção de que trabalhar com televisão não é glamour, o que menos tem é glamour, né? Já se desconstruiu muito disso. É bem aquilo que quem vê close não vê corre, né? Porque a gente trabalha muitas horas, não estou dizendo que nas outras profissões não, mas exemplificando a nossa, e mesmo com entretenimento se trabalha muitas horas. E a gente se troca dentro do carro, porque às vezes tu chega num lugar não tem condições, então tu se maquia na estrada, a gente trabalha 14, 16 horas, quantas forem preciso, porque tu não quer perder aquele momento, tu quer dar o melhor de ti. Isso vai acontecer em todas, mas perrengues já foram muitos. Assim. Aquele momento que tu tá passando mal ali, de repente ligou a câmera. Né? É verdade, já teve, assim... teve uma situação que não foi um perrengue, enfim, não foi comigo, mas eu estava junto. Teve uma situação em que eu apresentava junto o Jornal da Manhã, da madrugada, e lá pelas Santas, mas eu fazia tempo e trânsito.
E lá pelas tantas, o meu colega chegou e ele já não estava muito bem, que estava realmente apresentando junto comigo. E ele disse que não estava se sentindo muito bem e tal. E ok, a gente foi tocando o jornal e ele não estava muito bem, não estava muito bem. E lá pelas tantas, entrou um VT no ar e ele disse, bah, pessoal, não tô bem. E o VT no ar, e eu só falei, gente, olha só, ele vai desmaiar. O VT é reportagem, então, no ar. Tava uma reportagem no ar. E eu disse, gente, olha só, ele vai desmaiar, bota a câmera em mim, né? Puxa a câmera pra mim, puxa a câmera pra mim. E no que, assim, ó, que foi dito, os guris ali jogaram a câmera pra mim e ele desmaiou. E aí, eu só sei que gritaram no meu ponto, segue tu. Tipo, eu nem sabia que eram os assuntos que vinham na sequência, porque não era comigo, né? Tinha o TP, mas o TP, ele, muitas vezes, ele não é o texto inteiro, ele é o assunto, e aí tu vai improvisar, né? Tu vai falar a partir em cima disso, e tu vai de acordo com cada apresentador, tá? Tem apresentador que gosta do texto todo escrito, tem outros que gostam de tópicos. Eu, na previsão, tinha apenas tópicos. Então, dentro do tempo que me foi dado, eu tentava seguir aqueles tópicos e ir falando até para ficar mais natural. Meu colega desmaiou. E aí, voltou para mim. E ele desmaiado aqui, eu, vamos conferir as vagas de emprego aqui no telão agora? Olha só quanta oportunidade! E as pessoas entrando, e ele saindo, e eu de canto de olho, vendo toda aquela situação acontecer, mantendo a plenitude de quem realmente também não estava sabendo o que estava fazendo, estava fazendo. E assim foi. Ele se foi, e eu segui o jornal inteiro. Aí, né, cada pouquinho alguém diz, ó, agora vai vir tal pessoa, chama tal repórter, e vai fundo, e segue. E foi. Aquela situação assim que ninguém te perguntou se tu tá preparado, tu tem que estar, né? É o teu momento também de mostrar. Se é bem um perrengue, mas de certa forma foi uma situação inusitada que aconteceu. E eu sempre digo, a vida não vai esperar tu estar preparado para que as situações aconteçam, né? Então, é bom que tu esteja ou que tu pelo menos tenha coragem para encarar. Eu me lembro outra ocasião que eu fui a São Paulo, também não foi um perrengue, foi uma oportunidade. Eu fui apenas para acompanhar, passei uma semana na Globo lá, para aprender, enfim. E aí eu tô assistindo o jornal também, o Hora 1, e tô sentada ali, um dia bem frio em São Paulo, inclusive. Incrível, porque todo mundo me culpou por ter levado frio. E aí tô sentada lá, e as gurias, no intervalo, disseram. Era a Isabelle Camargo. A Isabelle Camargo e a Mona Lisa Perrone. Bruna, bora entrar, dar previsão para o Rio Grande do Sul. E eu pensei que era uma brincadeira, disse, claro. E o intervalo terminou, elas começaram e elas... E a gente vai chamar aqui a nossa colega. Nossa, e eu de manta, casacão. E aí eu pensei, meu Deus, meu Deus. Eu tô abrindo o celular em um segundo, olhei a previsão que tinha para Porto Alegre, blá, 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 olhei rapidamente, entrei e dei a previsão. Tipo, não estava preparada, não... Mas foi um momento incrível, que eu me lembro até hoje, com carinho, foi uma oportunidade que me foi dada, talvez ela me ajudou para outras oportunidades, assim como eu sei que as coberturas de tragédias que eu fiz, né, que eu participei, são coisas muito tristes, mas que elas são oportunidades para que a gente tenha mais visibilidade e mostre o nosso trabalho. Eu acho que foi uma dessas oportunidades que fez realmente eu ser vista, né? Porque eu estava no interior e dali veio toda a caminhada. Então, assim, são perrengues de trabalho, são perrengues do dia a dia. Alguns são engraçados, alguns são gafes, outros são realmente cansativos. E a gente passa por todos eles porque a gente gosta demais do que faz. Não, e a régua de vocês, né? Porque os dois falaram assim, eu não acho que é perrengue, né? Aí um estava no Rio Uruguai quase se afogando, e a outra história, o colega ao vivo desmaiou e eu tive que assumir. E aí eu não sei se é um perrengue. Não, a régua de perrengue é muito alta. É muito alta. Se vocês tivessem a oportunidade de voltar lá atrás, e essa é a segunda pergunta que eu faço para todo mundo, para o pequeno Fábio ou para a pequena Bruna lá, e tivesse a oportunidade de dizer só uma coisa, lógico, eu estou falando referente à carreira de vocês, e você pudesse dizer uma coisa para fazer e uma para não fazer, o que seria ou seriam essas coisas? Às vezes acontece de ser a mesma coisa, né? Mas não tem problema. O que você, se tivesse essa chance, faria? Fábio, vai aqui que é fria. Ou, Fábio, pai, aqui é teu melhor momento, vai por aqui. Mesma coisa para a Bruna.
Eu me daria um conselho, que eu acho que talvez ele vai conflitar, mas na verdade, como falou, uma coisa ele vai seguir a outra, assim. Eu diria, Fábio, tu tem que aprender a dizer mais nãos, tem que aprender a dizer mais nãos, hoje em dia eu tenho ouvido muito isso, tenho lido muito isso, o poder do não, né? Então, eu acho que o Fábio de agora entraria em alguns momentos da minha história e saberia dizer mais nãos. E, por outro lado, eu também diria assim, Fábio, esse é o momento de tu dizer sim. Né? Então, e não porque eu tinha dito não, mas é que eu fiquei, né, em cima do muro, em alguns momentos assim profissionais, né? Não tomei a frente em alguns momentos que eu deveria ter tomado, então acho que sim. Mas talvez seja o principal é saber dizer mais não. Acho que a coisa que eu diria hoje para o Fábio, não é nada muito, como é que eu vou te dizer, levando uma mensagem do futuro, não. Cara, tem que dizer mais não. Como é que é? Parece simples, mas é o tipo de mensagem que muda uma vida. Porque, Eu acho que seria isso, Fábio. todo Diga não. ligado no não do que no sim, né? É. Porque a tua capacidade de dizer não, muitas vezes, vai conduzir mais a tua carreira do que a capacidade de dizer sim. Mas eu não quero atrapalhar o momento. Vai lá, Bruno. Eu acho que eu diria para Bruna acreditar mais nela, e não ter vergonha de se posicionar. Tipo, Bruna, acredita, se posiciona, sabe? Fala o que tu quer. Porque tu sabe que tu sabe fazer. Sabe que tu pode fazer. Então, não tenha medo de ir. Porque, eu acho que a Bruna precisava ter ouvido mais isso. Mas você sabe que dentro do nosso intuito, assim, de chegar em quem tá pensando nisso, né? São dois ótimos conselhos, assim. Talvez se eu pudesse dá-los, eu daria também para quem está começando. Porque realmente a capacidade de dizer não, é lógico que você não é dizer não para tudo e não fazer nada, não é isso, mas a capacidade de falar, de abrir mão, né, de coisas às vezes que você quer fazer, mas não dá para fazer tudo e às vezes tem que abrir mão de alguma coisa. E também a capacidade que a Bruna falou de você acreditar e se posicionar mesmo, né? Porque as duas respostas são traços de personalidade, né? De você conseguir, de alguma maneira, se impor de uma forma positiva, né? Essa imposição, mas conseguir dizer, não, eu penso assim, ou não, isso eu não estou muito afim de fazer. Então, são dois conselhos valiosíssimos. Eu acho que eu sempre tive muito medo, né? E até o Fábio falava às vezes para mim assim, não quero invadir o espaço do outro. Mas eu tenho medo que eu esteja invadindo o espaço do outro. Se eu falar demais aqui, talvez eu. E aí eu sempre fui me deixando um pouquinho para trás, assim, de medo de mas se tal pessoa faz isso, por que eu vou dizer que também eu quero? Ou por que se de repente não sou eu, porque aquela pessoa chegou antes? E aí eu fui querendo respeitar muito os espaços dos outros e talvez eu não lutei tanto pelo meu, né? Deixei talvez o meu em alguns momentos passar, né? Por mais que eu tenha muito orgulho da história que construí, porque tudo aconteceu dentro do meu planejado, mas talvez eu poderia ter feito ainda um pouquinho mais, construído um pouquinho mais, realizado mais, deixado mais claro, né, o que eu sabia fazer e o que eu queria fazer. Mas são construções, realmente são aprendizados diários. Não posso nem te dizer que hoje eu já aprendi, né, fazer tudo isso. Eu estou aprendendo. Pelo menos já consigo me posicionar melhor, porque hoje, com a maturidade, com o tempo, a gente consegue pelo menos se reconhecer. Não, isso eu sei fazer, né? Isso eu gosto de fazer, minha paixão me dá que eu vou entregar o meu melhor. Então, E entender isso que você acabou de falar, talvez seja a parte mais difícil do aprendizado, né? Você falou que está aprendendo, mas você conseguir identificar isso, né? Olha, eu deveria, talvez poderia ter feito isso melhor. Essa é a parte mais difícil do aprendizado, né? Você identificar onde está a tua lacuna para daí preencher, né? Preencher é mais fácil, né? Encontrar a lacuna normalmente é mais difícil, principalmente em nós, né? No colega é mais fácil, na gente é mais difícil normalmente. E eu faço uma brincadeira com o pessoal que está por aqui, que com vocês é o ápice da minha cara de pau mesmo, vai ser, né? Porque com a maioria do pessoal que está aqui, normalmente são meus amigos, são pessoas que eu conheço e tal. Mas vocês são profissionais disso, então talvez eu esteja correndo um risco. Mas
no final aqui da nossa conversa, sempre dou uma oportunidade de a gente trocar de lugar e vocês fazerem uma pergunta e eu tento responder. Como vocês são em 2, vocês podem ficar à vontade, cada um faz uma, ou vocês fazem uma só, enfim. Fiquem à vontade. Então tá, quer começar, amor? Vamos começar, tem pergunta? Vou Então, pensar alguma coisa aqui. Vai lá. Eu quero te perguntar, Wesley, dentro desse período que tu já está trabalhando aqui no digital, com o teu canal, o que mais te chamou a atenção? Teve algo que todos os entrevistados trouxeram em comum e que te chamou a atenção e que tu já tem como um ensinamento e está aplicando? Tem sim. Na verdade, esse canal eu vou fazendo temporadas assim, mas ele tem um grande plano de fundo assim. Não é totalmente aleatório. Talvez eu não tenha nem nunca falado isso aqui, porque tem lá uma temporada com pessoas que moram fora do país, aí tem uma temporada com empreendedores, agora tem uma temporada. Mas na real, isso aqui é sobre mudança. Por isso que eu procuro trazer pessoas que têm uma história de mudança. Porque, no fundo, todo o meu produto digital está ligado a isso. Talvez o produto físico nem tanto, mas o produto digital está todo ligado a isso. Eu não falo muito dele aqui, porque aqui é para a gente trocar ideia, mas está ligado a isso. Então, é intencional, porque eu provoco isso com as pessoas que eu trago, mas a capacidade das pessoas mudarem e se reinventarem e quem está aqui, eu quero aproveitar esse minutinho assim, porque tem um monte de gente que está aqui, porque é óbvio, a Bruna e o Fábio são pessoas conhecidas, então vai ter uma visibilidade aqui que normalmente não tem. E tem um motivo, porque aqui eu brinco, nada é sem querer, tudo é intencional, porque eu trabalho com planejamento, está escrito planejamento lá no meu Instagram, então não pode ser sem querer, né? Então eu tento trazer pessoas um pouco mais conhecidas, que têm mais seguidores, para tentar levar as pessoas aqui para ouvir as outras histórias, que são tão boas quanto, que são pessoas que mudaram de país, às vezes largaram tudo e foram tentar de novo. E às vezes você está em casa e não consegue mudar de emprego, meu filho. Vai fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que a principal coisa é essa, Bruna, assim, ouvir as mudanças de vida. Você vê, vocês falaram isso com leveza, porque é assim que tem que ser. Mas vocês casaram, mudaram de empresa, entrou uma pandemia. Olha quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo e vocês estão aí, né? Construíram. Então, o objetivo é meio esse, assim, sabe? Levar essa inspiração para as pessoas, assim, de pessoas que não têm medo de mudar, né? E fazer as coisas acontecer e refazer de novo se precisar. O Fábio está aí, olha, fez uma carreira, aí foi ser militar, fez outra carreira, agora vai aí construir outra coisa. Eu dei uma lidinha assim por alto, vi que você tem uma pretensão de Ministério Público e tal, de advogado, não sei se isso está valendo ainda, mas eu li aí uma entrevista que você deu. Então, é uma capacidade, né, de começar de novo, de se reinventar, de sair da zona de conforto. E eu acho que não tem outro motivo para eu estar aqui. Eu acho que é esse livro, né? Assim, e se isso chegar em uma pessoa, para mim, tá feito. Não tem. E não é uma curiosidade, né? No início ela chegou a dar uma pincelada dessa tua mudança, né, de São Paulo, de um gestor que prestava serviço para as empresas, enfim, consultorias, e veio para o Rio Grande do Sul. Daí não ficou bem claro como é que o Wesley veio parar no Rio Grande do Sul. E por que veio parar no Rio Grande do Sul? E o que mantém o Wesley? E o que mantém o Wesley no Rio Grande do Sul? Eu vou encurtar bem a história, porque ela é longa. Mas, assim, na verdade, eu continuo. Eu tenho uma empresa que dá consultoria a empresas, principalmente do ramo de posto de combustível. Eu já atendo diretamente 7 empresas do ramo, assim, e a questão do digital ela vem como um complemento, porque eu queria levar isso para as pessoas, basicamente, vem daí. Queria levar essa coisa das empresas, do planejamento, de ter método para fazer as coisas, tentar levar isso para as pessoas, né? Para que as pessoas entendessem que dá para... Eu não quero vender aqui a fórmula mágica. 5 maneiras, não é minha pegada. Mas dá para melhorar, dá para melhorar. Dá para melhorar se você tiver meta, se você tiver planejamento. Estou eu aqui, falando com a Bruna e com o Fábio. Foi intencional, né? Teve um planejamento para isso acontecer, teve um caminho longo para isso acontecer, teve uma construção, né, de relacionamento,
Então, tem um método para as coisas acontecerem. Então, o físico continua existindo e existe o digital. Mas a vinda para São Paulo, ela acontece da maneira ruim. Lembra que eu falei que a gente mudar quando está tudo bem é mais fácil, né? Aconteceu da maneira ruim. Eu trabalhava numa multinacional em São Paulo tal, e tinha filiais aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Então, eu conhecia aqui assim. Eu vinha a trabalho. E desde a primeira, segunda vez que eu vim para cá, eu me identifiquei muito. Assim, eu gostei daqui. Achei, guardado as devidas proporções, uma cultura de trabalho muito parecida com a de São Paulo, que talvez em outros lugares seja um pouquinho diferente, né? O pessoal brinca comigo e fala assim, mas pô, São Paulo não tem assim uma tradição, uma coisa assim. Eu falo, tem, é trabalho. São Paulo as pessoas trabalham muito, né? Isso é uma coisa que para a gente está muito... E aqui no Sul eu identifiquei isso um pouco nas pessoas, e foi desses lugares que eu ia a trabalho, foi o lugar onde eu fiz mais amizade, onde as pessoas recebiam mais e trocavam ideias, e me deram uma coisa de chimarrão, enfim, eu fiz amizades. E o tempo passou, e eu saí dessa empresa. Saí dessa empresa e fiquei 1 ano no limbo, assim. E um desses amigos me convidou para vir passear aqui. E aí, eu estou falando que eu venho de planejamento e agora eu vou falar uma coisa totalmente irresponsável. Mas dei um desconto, porque isso é 20 anos atrás, lá em 2005. 2005. Eu peguei, sei lá, os últimos dinheiros que sobraram ali e falei, eu vou dar esse passeio aí. E vim para passear. E a gente sentou num bar ali na Lima e Silva, e num guardanapo desenhou um plano de negócio de uma lan house. Lan house é como os incas acessavam a internet. Essa coisa fácil, que é hoje que todo mundo tem internet e tal. Eu fiz matéria explicando que era uma lan house. Eu acredito. Aí eu peguei o meu carro, voltei para São Paulo, enchi de computador e vim para o Sul. Alugamos uma casa, um dos cômodos nós fizemos a lan house, o resto da casa a gente morava. E esse sonho durou 1 ano e meio, mais ou menos, e não deu certo. Mas aí eu já estava aqui, já tinha criado relacionamentos e tal, e acabei, falei, eu vou mandar uns currículos aí, se der certo, eu fico. Senão, um pouco de orgulho também, de não querer voltar. Tipo, fui, não deu certo, estou voltando, né? Tal. Teve um pouco disso sim, né? Mandei currículo e tal, e uma das empresas que eu presto serviço até hoje foi a empresa que me contratou na época. Hoje eu não sou mais funcionário, mas eu presto serviço para essa empresa até hoje, aqui em São Leopoldo. Eu moro em São Leopoldo hoje, eu morava em Porto Alegre, moro em São Leopoldo. E hoje eu nem sei se eu consigo voltar, para dizer bem a verdade. Porque eu estou aqui desde 2005, né? Eu digo que eu estou bem naquele ponto que em São Paulo eu já não sou mais de lá, e aqui eu ainda não sou também. Então eu estou meio no meio do caminho, assim, meio sem pátria, né? Mas hoje minha vida toda é aqui, né? Minha vida profissional é aqui. Eu sou casado com uma gaúcha de Vacaria, que é, né, Gaúcha? DCTG, né? Gaúcha, DCTG. Gaúcha mesmo. Fiz curso de dança gaúcha para não passar tanta vergonha, né? Porque é quase inevitável passar vergonha, né? Porque vocês nascem fazendo isso, né? A gente pode até aprender, mas não vai fazer igual, né? Não tem jeito, né? Para mim é estranho também, como meu pai é carioca e... você falou que também não tem... Então não tive nem chimarrão. Eu vou falar uma coisa que é uma grande questão. Chimarrão, não sou parceiro da Bruna do chimarrão. Assim, eu tomo um, né? Eu não consigo. Eu pago 2, 3 também. Entendeu? Então, minha vida hoje toda é aqui. Eu nem me vejo muito saindo daqui, não. Acho que... O porquê eu fiquei, Bruno, acho que é isso. Acho que hoje o meu lugar é aqui. São Paulo sempre vai ser onde estão as pessoas. Que nem é Alecrim para você, talvez, né? Porque não é o lugar, né? Não é o chão, não é a terra, não é o tijolo. São as pessoas, né? Então, São Paulo sempre vai ser minha terra, é o lugar onde estão as pessoas, né? Que me conhecem desde pequeno, enfim, é diferente, né? Mas aqui é o meu lugar, assim, não me vejo fora daqui hoje. Não sei se eu respondi bem, assim, deu pra... Respondeu, sim. É bem longa, né? Eu vim parar aqui em São Leopoldo, aqui é uma cidade muito legal.
Estudei em São Leopoldo. É mesmo? Na Unicinos. Na Unicinos, uma baita universidade, né? Uma universidade gigantesca, assim. Primeira vez que eu vi, eu me impressionei mesmo, porque realmente é uma faculdade... É gigante, o campus ali é gigante. Agora não, parece que está menor, mas enfim. O sistema de educação vai passar também por uma reformulação, né? Porque mudou muito as coisas, né? E talvez um grande campus como aquele, talvez no modelo atual, talvez realmente nem se sustente mais. Mas, gente, olha, conversa boa passa rápido, né? Eu não marquei exatamente quando a gente começou, mas deu mais de uma hora aí. Acho que deu uma conversa legal. Eu quero deixar vocês livres o tempo que vocês quiserem para falar de projeto, falar o que vem por aí, o que vocês querem falar, como é que acha. Fica à vontade aí, depois eu agradeço vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar primeiro, amor, porque tu tem muitos projetos, mas só dizer para quem está nos acompanhando aqui, que não nos conhece, quem tiver interesse em me seguir nas redes sociais, é o @bru_colossi. Na telinha do SBT eu tô todas as sextas-feiras, ao meio-dia, sábados, 12h30 com o Masbá e domingo às 10h30 da manhã com o Masbá, que é um programa feito totalmente com muito amor, com muita dedicação, onde realmente eu me desafio. Olha, eu me desafio bastante, inclusive já tive que perder vários medos, perder vergonha, um monte de coisa para poder realmente entregar um conteúdo muito legal. E eu me sinto muito realizada por isso. E também tem o nosso canal, que então somos nós dois, que é um projeto meu e do Fábio, que a gente compartilha, que nasceu não faz muito tempo, e que vem de uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é contar histórias e passear, né? Eu adoro voar minhas tranças, não é por acaso que estou cheia de tranças hoje também. Então, voando as tranças com Bruna Colossi, que vai ter que mudar, acho que e com o Fábio Almeida, que agora ele começou a aparecer também no Voando as Tranças. Quem assiste todos os episódios já viu que ele já deu o ar da graça. E, enfim, é um conteúdo que a gente faz com muita dedicação, faz durante as nossas horas de lazer, nas nossas férias, então a gente dedica esse tempo para que as pessoas possam viajar junto com a gente. A gente sabe que existem já vários canais de viagens por aí, mas a gente tenta dar o nosso ar, talvez, de jornalista, de comunicadores, também, né, trazendo o que a gente gostaria de ver nos vídeos que a gente busca antes de viajar. Então, é um canal feito com muito carinho e que é feito totalmente por nós, na verdade, quase todo pelo Fábio. Eu faço mais a parte realmente de vídeo, de aparecer, de apresentar, mas quem edita, quem roteiriza, quem sonoriza, é tudo Fábio. Então, assim, é um projeto que a gente tem muito carinho e que a gente quer que prospere. Então, quem puder se inscrever no nosso canal, também fica o convite. É o Voando as Tranças, no YouTube. Vai estar aqui passando o link agora para o pessoal. E é realmente um trabalho de qualidade mesmo. É realmente muito legal de ver. Os vídeos não são muito longos, a qualidade do vídeo é boa e, enfim, a Bruna é uma apresentadora, então ela dá uma leveza para o negócio. É diferente do que tem por aí. Vocês não são profissionais de viagem, então dá um olhar do cara que está viajando mesmo. Então é muito bacana. Eu recomendo. Ele nasceu, né, do hobby da gente, assim, né? Então a gente tá gravando lá, tá mostrando algo que a gente achou curioso e que talvez a gente tenha visto num vídeo, talvez muitas vezes profissional de viagem, a gente olhou e chegou lá, olha, na verdade nossa impressão é outra, não é bem assim. Então a gente coloca ali lugares inusitados que a gente nem viu em outros lugares, dicas, então... Até os primeiros nem tinham sido pensados, né? A gente nem tinha um nome. Então, se algumas pessoas forem ver alguns vídeos, por exemplo, lá da Europa, lá a gente tinha ideia, mas nós não tínhamos definido nomes, a gente não sabia exatamente como fazer, mas a gente não quis perder a oportunidade. Os conteúdos ficaram muito legais, mas não são tão maravilhosos quanto os próximos que estão por vir, né? E o de Noronha, por exemplo, que já saiu, o da Bahia, que a gente já fez também, né, com mais certezas e mais roteirizados na nossa cabeça, pelo menos. Quando a gente estava lá, na verdade, não tinha nem o nome do canal ainda. Então, Bruna, disse, chama para escrever no nosso canal. Não tinha nem o nome, né? Então, e foi montar assim, agora é isso aí que agora até chamando, está no ar, né? Esse que é sobre a nossa viagem em Las Vegas, Los Angeles, depois de ser de Los Angeles, Rota 66,
a gente alugou um Mustang, vai ficar bem legal esse episódio, pela Rota 66 até Las Vegas, tem Grand Canyon, tem as praias da Califórnia, enfim, tem os vídeos bem legais aí, já tá o primeiro no ar, daqui uns dias, né? Botar o segundo, não sei quando é que você que está assistindo vai ver, mas vai lá no Voando das Trans, está tudo explicadinho e vai gostar. Espero que goste, na verdade, né? Até eu estava, enquanto você falou, fui olhar no calendário aqui. Eu nunca dou a data no ar, mas provavelmente a data que o pessoal vai estar vendo é 29 de fevereiro. Provavelmente. A gente está gravando no dia 19, provavelmente é dia 29. E o que mais, Fábio? O que vem por aí? Vai, conta para mim. Pois é. Eu acho que veio bem, acho que falou em mudanças, acho que é bem o meu momento, né? Então, depois de 4 anos no Exército ali, eu pedi para sair, eu teria mais um tempo no Exército, eu teria mais 4, eu sou um oficial temporário, então eu teria 8 anos no total, né? E 4 anos eu acho que dei minha contribuição, fiz muitas coisas legais, acho que aprendi muito também, achei que era o meu momento, né? E eu acho que uma coisa que eu até ia comentar antes ali, comentando agora, que eu aprendi, talvez faria parte da dica do Fábio do passado lá, né? Se eu fosse voltar e dar essa dica, que é aprender a respeitar os ciclos. No momento que tu estás no local, no trabalho, está falando de trabalho, está falando de realização de projeto, mas no momento que está num trabalho em que tu vai para o trabalho e muitas vezes, olha, tu está pensando, não está com a cabeça focada ali, está pensando em outras coisas, assim, tipo, está pensando no final de semana, está pensando nas férias, está pensando fora do local, eu acho que é o momento de teu ciclo fechar. Então, eu aprendi a não chegar nesse ponto. Então, quando eu vejo que alguma coisa nesse ponto está começando, eu acho que é o momento de dar uma mudada no ciclo. Então, foi o que eu fiz agora. Não que tenha chegado propriamente dito nesse momento, mas eu percebi que ele estava chegando, e acho que a minha contribuição já havia sido dada, eu já tinha aprendido muito e resolvi mudar. Então, agora os projetos são vários aí, né? Eu estou um cara que estou querendo empreender, né? Não só na área da comunicação, mas tenho projetos, agora você falou ali em consultoria de postos de combustíveis, acho que depois vamos conversar aí, tem coisa legal vindo aí, mas ao mesmo tempo também eu recebi convites, conheci muita gente, né? Todos os lugares que eu vou, acabo conhecendo muita gente, recebendo convites. Na sequência, tem uma empresa que a gente está, posso até falar que é uma empresa de gestão de milhas que saiu do papel junto com outros dois sócios aí. Então, é uma empresa que a gente está tirando, já está constituída. Então, até ir para o ar aí já vai estar mais constituída ainda. É uma empresa de gestão de milhas, é a arte das milhas gestão. Então, as pessoas, logo eu vou estar explicando melhor como é que vai funcionar isso. Você que quer viajar, assim como a gente faz no Voando das Tranças, quer se planejamento, né? O Wesley falou, é importante, vai ter alguém que pode fazer isso para ti, que vai ser essa empresa, a Arte das Milhas de Gestão, que é um dos projetos. Enfim, várias coisas chegando aí, aberto a outros projetos também, né? E seguindo também na minha área do direito, uma coisa que eu gosto bastante. Legal. Sempre que quiser, quando tiver alguma coisa pronta, me chama ali e vem aí falar. E agora, depois que eu me dei conta, né? É muita informação, e agora você falando e vocês se olharam, e eu, em algum momento. A tua família tem alguma coisa de posto, Bruna? Meu pai, sim, ele. Eu acho que agora eu lembrei que eu já vi, eu acho que vídeo sobre isso, é verdade. Olha, essa me escapou, eu não tinha. Não, isso, acho que lá muito tempo atrás, quando o Fábio estava falando, eu lembrei de ter visto o vídeo de vocês falando sobre lá em. E outro projeto já está há um tempo aí, mas ainda enfim, está ainda na fase de gestação, é o Combuscar, é um aplicativo também que eu criei esse aplicativo junto com a Bruna é a sócia, a gente brinca assim que é um projeto que surgiu ainda lá na greve dos caminhoneiros, lá em 2018, né? Veio a ideia, ficou no mundo das ideias uns 2 anos, quase 3 anos. Depois disso, eu tirei do papel, que é um aplicativo de busca de combustível e postos. Uhum. Ele, na verdade, ele é um outdoor eletrônico, ele é como se fosse uma revista indicando o melhor posto,
o posto com combustível mais barato, o mais próximo de onde tu estás, né? Com a melhor conveniência. Com a melhor conveniência, o melhor atendimento, se tem hotel, se tem restaurante, esse é o Como Buscar. Já que a gente está falando de negócio, então me permita isso também, Wesley. Em breve a gente também está tocando aí para frente o Como Buscar. Não, super bacana e tem tudo a ver. Querendo falar sobre isso, fica à vontade. Me chama aí, a gente fala. Gente, realmente assim, eu tentei ao longo do nosso tempo aqui demonstrar o quanto eu estava grato por vocês aceitar o convite e estar aqui trocando essa ideia. Eu espero ter conseguido, mas se não conseguir, eu agradeço de novo. Você que está aí do outro lado, eu passa pela tela aí, né, para você seguir e tal, mas eu não costumo ficar durante o vídeo falando isso, porque eu deixo aqui para o final, porque eu acho que se você chegou até aqui, né, é porque fez sentido, é porque você curtiu o papo, e aí nada mais justo que você curtir o vídeo, curtir o canal, ir lá no canal da Bruna e do Fábio e curtir também. Porque faz sentido, porque se você chegou até aqui e não gostou, é muito amorador, né? Aí eu não vou conseguir te ajudar. Vai precisar procurar um outro canal, talvez. Mas, brincadeiras à parte, se você chegou até aqui, dá uma seguidinha no canal, porque quanto mais gente tiver ali, mais a gente consegue chegar, e aí talvez a gente chegue na pessoa certa. O canal não tem nenhuma pretensão de ter uma grande audiência, até a gente tem mais audiência no Spotify do que no YouTube, inclusive, porque começou lá. Mas a nossa pretensão é talvez chegar na pessoa que vai fazer alguma diferença. Obrigado, Fábio e Bruna. Realmente sem palavras. Eu espero que vocês sigam esse caminho aí de sucesso e de estar presente nas redes, enfim, que tudo que vocês façam dê certo. Eu estarei sempre torcendo e à disposição de vocês, se puder retribuir de alguma forma. Muito obrigado. Nós também agradecemos, né, Bruno? Obrigado pela atenção. Para te ver, o papo foi indo, nem sei quanto tempo a gente está conversando, parece que começou agora há pouco. Então, isso é o significado de que fluiu o papo, que a gente gostou também. Então, obrigado pelo convite e a gente segue à disposição também, né? Exatamente. Muito obrigada, Wesley. Obrigada aí por esse tempo já construído, né, de amizade, que a gente pode dizer que a gente tem uma troca também pelas redes sociais, e agora poder estar aqui no teu canal também, trazendo um pouquinho das nossas vivências, das nossas experiências. Os perrengues. Compartilhando com o teu público. Tomara realmente que a gente possa ter, de alguma forma, inspirado, contribuído, né, com a vida de alguém, com a mudança de alguém, e que essas pessoas também se sintam abraçadas, como a gente foi por várias pessoas em todas as nossas mudanças, e fomos por ti também com esse convite bem especial. Então, muito obrigada e um grande beijo. Beijo a todos. Obrigado. E você que chegou até aqui, eu espero que tenha feito sentido para você, que por um minuto você não tenha visto o tempo passar e tenha dado uma risada com a gente, tenha te feito pensar ou te faça agora pesquisar. E se tudo isso aconteceu, ou parte disso pelo menos, que você volte semana que vem. E voltando semana que vem, eu não vou estar mais aqui sozinho, porque seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá.